Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 11. Sou o professor Luciano Vernieri. Vamos dar continuidade então ao nosso curso da História do Brasil. Hoje vamos falar da expansão territorial e os seus tratados. Na aula anterior, foi possível observar como era a população colonial e suas principais diferenças. Também foi falado a respeito das entradas, que eram expedições emanadas do governo, ou seja, não eram expedições particulares, mas sim expedições do governo, que buscavam o quê? Principalmente defender o território e também procurar então aí ouro e prata. Paralelo às entradas, nós também vimos falar, falamos a respeito das bandeiras, que ao contrário das entradas eram expedições particulares, que se dedicavam principalmente ao sertanismo de contrato, né, que era aquela situação em que o senhor de engenho, por exemplo, contratava um bandeirante para capturar escravos fugitivos. Também havia o apresamento indígena para torná-lo escravo e a prospecção, que era a busca de metais preciosos. Observou-se também, né, as expedições fluviais, principalmente depois da descoberta do ouro, porque naquela região das minas, né, havia falta de mantimentos. Então as expedições fluviais partiam, por exemplo, pelo rio Tietê, em direção ao interior do território, para então levar mantimentos para a região mineradora. E nesta aula nós vamos ver outros dois componentes que auxiliaram na interiorização do território brasileiro, que são quem? Os jesuítas e os pecuaristas. Esses dois componentes vão praticamente aí, juntando assim como as entradas das bandeiras, né, eles vão delimitar praticamente as fronteiras atuais do território brasileiro. Vamos iniciar falando a respeito dos jesuítas. Os jesuítas, eles, né, foi a Companhia de Jesus, né, também conhecida, foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola. Ele fundou essa companhia, né, e enviou missionários pelo mundo. Entre eles, né, veio para o Brasil já no primeiro governo Tomé de Souza, como veremos, o Manuel da Nóbrega. E os jesuítas vieram para o Brasil e criaram, né, não só no Brasil, não só a coroa portuguesa, mas também os espanhóis também. Né, nós vamos ver que vai acontecer muitas brigas, algumas guerras e revoltas entre jesuítas e espanhóis contra os colonizadores portugueses. Jesuíta português com os colonos, enfim. Os jesuítas vão criar aldeamentos para o quê? Para catequizar os índios. Esses locais eram chamados de missões jesuíticas, né? E também para quê? Para explorar economicamente as riquezas naturais do sertão, por exemplo, havia o que é chamadas drogas do sertão na região norte. Na região sul, aí se dedicavam mais realmente ao aldeamento e ao aculturamento das populações indígenas. O objetivo dos jesuítas era evangelizar os índios. Tá? Os padres jesuítas eram considerados soldados do catolicismo, ou seja, eram como que chamados disso, ou seja, a missão deles era o quê? Você vai para a Nova Terra e vai evangelizar aqueles povos que desconheciam, né, a palavra de Deus, ou seja, era o anúncio querigmático, esse é o nome. O primeiro grupo de jesuítas que chegou no Brasil, né, foi chefiado por Manuel da Nóbrega, veio lá no primeiro governo de Tomé de Souza. Depois veio, então, né, o José de Anchieta, que são dois personagens jesuítas muito importantes da história do Brasil. Os jesuítas, desde o começo, dedicaram-se ao quê? À catequese, tá? Ou seja, era aculturar o indígena à moda europeia e à religião católica. Os jesuítas vão receber tanto da coroa espanhola como da coroa portuguesa cismarias para formar suas missões. Ou seja, era um interesse da coroa também as missões jesuíticas, numa época em que a fé católica era bastante forte e os reis ibéricos, principalmente, eles eram bastante devotos, inclusive muitos reis, tanto de Portugal, né, quanto da Espanha, e se tornaram inclusive santos pela Igreja Católica. O que os jesuítas eles vão combater aqui no Brasil, principalmente? A antropofagia. O que era antropofagia? Era o seguinte, tinha alguns índios que quando brigavam, ou seja, se revoltavam contra outros povos e havia guerras entre as aldeias, entre as tribos indígenas, o vencedor
fazia o almoço com o índio que ele vencia. Era essa a questão, a antropofagia era isso, era comer carne humana dos inimigos. Era um certo, até mesmo um ritual, tá? De vitória, por exemplo, né? Se tinha que comer, então, os outros índios, né? Também havia o que? A nudez. Os índios não usavam roupas, nem as mulheres, nem os homens. Ou, no máximo, ali uma tanguinha, né? Vamos dizer assim. E a poligamia, ou seja, um único índio tinha várias mulheres, né? Tinha filhos com várias mulheres. As habitações eram comunitárias. E havia também o politeísmo, isto é, a crença em diversos deuses. E os que os jesuítas vieram aqui criar foi o quê? Foram, né, trazer um único Deus, e não vários. Né? E nas missões havia o quê? Esse aculturamento à doutrina católica e aos costumes europeus. Esta era a missão, era transformar todo aquele costume indígena, politeísta, né, de nudez, de poligamia, de antropofagia, numa moral católica, numa doutrina católica. E também a moda europeia, que basicamente era toda católica. Né? Havia, sim, a questão dos protestantes, né, do protestantismo, mas a moda europeia, por assim dizer, era católica. Então, tudo se adaptava à moral católica, vamos dizer assim. E nas aldeias jesuíticas havia o chamado índio ladino, assim como tinha o escravo negro ladino, que era aquele que já conhecia a cultura da colônia, e existia também o índio ladino, que era o índio que já estava aculturado na missão jesuítica. E esse era o principal alvo do bandeirismo apresador. Então o bandeirante, ele vai procurar quem? Vai procurar lá, né, quem? O índio ladino. Porque ele não vai precisar ensinar o índio a plantar, o índio a colher, o índio a falar português, já sabe tudo. Porque já foi aculturado à moda europeia. Então ele crescia os olhos quando se via um índio ladino. Por quê? Porque o preço dele era mais alto também na hora de revendê-lo. E o bandeirante vivia disso, ou seja, de prender o índio e comercializá-lo como escravo. Isso era o bandeirismo apresador. Vamos falar então de um problema que houve entre jesuítas e colonos. Foi a chamada Revolta de Beckman. Revolta de Beckman, qual era o caráter dela? Caráter nativista. Tá? Foi aonde que ocorreu? No Maranhão. Líderes principais, Manuel Beckman, foi o principal líder, e seu irmão Tomás Beckman. Essa revolta também foi conhecida como Revolta dos Irmãos, ou Revolta do Beckman. O que acontece? Tenho que saber que ela foi nativista e que ela foi aonde? No Maranhão. Quem foi o líder? Manuel Beckman. Esses são os principais pontos que eu tenho que saber. O que acontece é o seguinte, o que ocasionou essa revolta? Os colonos do Maranhão queriam escravizar os índios. Por quê? Porque houve uma crise no açúcar, lá pela época de 1650. E essa crise ocasionou o quê? Era muito caro comprar o escravo africano. Então, os líderes dessa revolta queriam o quê? Escravizar o índio. E o índio estava onde? Na missão jesuítica, era o índio ladino. Tá? E essas divergências, ou seja, de querer escravizar o índio das missões, vai ocasionar então a revolta de Beckman. Né? Por quê? O que aconteceu também? Durante a União Ibérica, ou seja, durante o governo espanhol, vamos dizer assim, durante o domínio espanhol sobre Portugal, então era o rei espanhol, os jesuítas conseguiram ao rei espanhol a proibição da escravização indígena. Tá? E isso vai ocasionar um grande problema, porque os senhores de engenho do Maranhão queriam escravizar o índio e havia a proibição da coroa. Então vai ocasionar revolta. Então, desde 1650, como eu falei, os colonos maranhenses estavam aqui em crise. Faltava mão de obra para a produção açucareira. O preço do escravo africano estava muito alto e não havia recurso para comprá-lo. Né? E para tentar resolver o problema da falta de mão de obra, começaram a se organizar e atacar as aldeias jesuíticas. Por quê? Porque lá estava o índio ladino, era mais barato, era melhor, era só escravizar e pronto, né? Trazer para a gente e começar a botar no serviço. Os jesuítas, então, vão protestar a quem? Ao rei, né, de Portugal. Por quê? A partir de 1650 já voltou, então, aí o trono lusitano, voltou lá, né, com a restauração portuguesa. Né? Só que é o seguinte, os jesuítas reclamaram ao rei de Portugal, né, que vai proibir a escravização dos índios nas missões. Né? Aí o governo, para também não criar mais conflitos com os colonos maranhenses, né, os senhores de engenho maranhenses, vai criar a Companhia Geral
de Comércio do Estado do Maranhão em 1682. Qual era o objetivo dessa Companhia Geral? Era enviar até 500 escravos negros durante 20 anos ao Maranhão, porém não vai conseguir cumprir esse compromisso. Então, o que acontece? Como a companhia não vai cumprir o compromisso, né, ou seja, a coroa não conseguiu resolver o problema da região, um grupo de colonos, liderados por quem? Por Manuel Beckmann, tá? Tinha um objetivo. Qual era? A primeira coisa, terminar com a Companhia Geral de Comércio, porque não deu certo. Terminar com a influência dos jesuítas na região e obter a autorização para escravizar o índio. Esses eram os objetivos da revolta de Beckmann. Vai eclodir a revolta quando? Em 24 de fevereiro de 1684. Principais fatos que vão ocorrer: destruição dos armazéns da Companhia Geral, invasão, né, ao Colégio dos Jesuítas e expulsão dos jesuítas do Maranhão. Então, quem é que vai conseguir expulsar os jesuítas do Maranhão? Vai ser a revolta de Beckmann. Então, quando é que houve na história do Brasil a expulsão dos jesuítas no Maranhão, por exemplo? Cai uma questão na prova. Durante a revolta de Beckmann. A revolta de Beckmann conseguiu esse feito, expulsar os jesuítas do Maranhão. Os revoltosos então vão constituir um governo provisório. Então a revolta de Beckmann constituiu um governo provisório, né? O irmão de Manuel Beckmann, então Manuel Beckmann chamou assim, ó, meu irmão, faz o seguinte, vai lá em Portugal e avisa o rei da situação. Tomás Beckmann, que era irmão do Manuel, foi a Portugal informar o rei da situação do Maranhão. O rei de Portugal não foi a favor dos revoltosos, tá, pessoal? Não foi a favor. Então, o que vai fazer? Vai ordenar a prisão de Tomás Beckmann e vai enviar ao Maranhão um novo governador, que era o Gomes Freire de Andrade. O Gomes Freire de Andrade vai chegar em 1685 no Maranhão e vai mandar prender e enforcar Manuel Beckmann e outros líderes do movimento. Só que isso, toda essa revolta vai ocasionar uma mudança política, né? Então os jesuítas que haviam sido expulsos do Maranhão, eles voltaram para o estado, né, para o Maranhão. A Companhia Geral do Comércio ela foi extinta, até porque não deu certo, e a escravização do índio foi autorizada pelas tropas de resgate, ou seja, né, mediante a guerra justa, isso foi autorizado. Não o índio da missão, mas sim o índio que estava, né, não queria aceitar a religião católica ou a colonização portuguesa. Seguindo nossa aula de hoje, vamos falar agora a respeito da pecuária. Os criadores de gado foram empurrados para o interior. Por quê? Porque nós vimos que o litoral brasileiro, principalmente o litoral nordestino, vai ser principalmente para o quê? Para a produção açucareira e não para os pecuaristas. Então eles vão ser empurrados para o interior do território. Por quê? Porque a pecuária não era uma intenção da coroa portuguesa, não estava nas intenções principais, né? Não era um dos objetivos da coroa portuguesa a pecuária, por exemplo. Só que a pecuária ela vai ser importante para o quê? Para a economia colonial, não para a economia da metrópole. Mas, como nós sabemos que a coroa portuguesa não estava nem um pouco interessada em desenvolver o Brasil, isso não interessava a metrópole portuguesa. Então a pecuária ela vai se destinar ao quê? Principalmente à produção de couro, tá? A produção de carne, principalmente o charque, leite e manteiga, força motriz, porque para mover a moenda era utilizado, né, o gado para mover a moenda açucareira, né, que era aquele moinho de tração, né, que era feito lá era o trapiche, se eu não me engano, né? E transporte também, tá? Havia muitas mulas, por exemplo, também, que faziam esse transporte pelas serras, né, transporte de cargas, e o gado também como transporte, como carreteiros, enfim. Por que a coroa não interessava em nada, né, com a pecuária? Por quê? Porque enquanto o lucro gerado, né, o açúcar, não ficava na colônia, né? Então a coroa portuguesa pensava assim, ó, o açúcar, o lucro vem para mim, a pecuária o lucro não vem. O lucro fica onde? Na colônia, ou seja, não é interessante. Era assim como o tráfico negreiro. O tráfico negreiro era importante, a coroa ela incentivava, por quê? Porque gerava lucro para ela. Agora, a escravização do índio, por exemplo, também não interessava a coroa. Por isso que muitas vezes nós vamos ver que a coroa portuguesa vai determinar contra a escravização do índio. Por quê? Para forçar que a colônia
né, os colonizadores, comprassem escravos africanos, porque esse lucro do tráfico negreiro ia muito para a coroa portuguesa. E nós vamos ver que a pecuária ela vai atender principalmente o mercado interno. A pecuária não se enquadrava, né, totalmente no regime da plantation, que era aquele monocultor, escravocrata, economia voltada para o exterior, tá, e latifundiária. Então isso em parte sim, porque a pecuária sim era latifúndio, escravocrata em parte, havia escravos, mas eram quase que escravos livres. Então não se enquadrava no regime da plantation, que era o interesse da coroa portuguesa. Por isso que ela vai ser pouco incentivada. Somente parte do couro produzido era exportado. Esse couro era produzido aonde? Maranhão até Bahia. Tá? Então parte do couro era exportado, mas muito pouco. Não era o interesse da coroa portuguesa. E em 1701 existe um fator muito importante, né, que vai determinar a questão da expansão para o interior, né, não sei se foi por querer ou foi sem querer, que a coroa vai proibir a criação de gado a uma faixa menor do que 80 km do litoral. Tá? Então vai empurrar os pecuaristas para dentro do território. Para isso que nós vamos ver agora a questão da pecuária, inclusive um fato dessa interiorização nós vamos ter no Nordeste, né? Por exemplo, Teresina, capital do Piauí, né, que é a capital mais interior do Nordeste, foi fundada aí, né, foi criada por conta da pecuária, porque a pecuária se foi indo para o Nordeste, foi sendo empurrada, então a Teresina, que é a capital interiorana do Nordeste, foi devido à pecuária. Por quê? Porque a pecuária teve que se instalar mais no interior, né? E foi auxiliar o que? O interior, a interiorização da colônia. E no Brasil colônia nós vamos ter duas principais áreas criatórias de gado, que vai ser o quê? As Caatingas no Nordeste e as Campinas no Sul. Áreas que até então eram despovoadas. Pecuária nordestina foi a mais antiga região criadora de gado. Então aí o gaúcho pensa o seguinte, né? O gaúcho vai fazer a prova da ESA. Aí tá lá na prova, escrito lá, né? Qual foi a área mais antiga criadora de gado? Mas aí o cara vai dizer, mas tchê, Bagual, olha só, só pode ser o Rio Grande do Sul, né? Só pode ser o Sul. Já você viu? Não, pessoal, foi o Nordeste. Então a primeira região criadora de gado, a mais antiga região, a primeira região criadora de gado foi qual? Foi o Nordeste, tá? Então não foi o Sul. E onde é que ela se estendia? No curso dos rios, onde foram instaladas as fazendas, as estâncias, né? Fornecer o que? Carne e força motriz para os engenhos e carne seca e salgada ao sol, que era um alimento muito comum na época. E essas regiões eram ocupadas por indígenas das tribos cariris e jaduins. E essas tribos, né, foram sendo ou escravizadas, né, ou foram mortos, né, enfim, várias revoltas ocorreram, né, para a instalação da pecuária nessa região por conta dessas tribos que ali habitavam. Houve muitos conflitos com essas tribos, né? O declínio da pecuária, houve muitos conflitos, houve instalação, mas houve um declínio da pecuária no Nordeste, né? Que a gente vai ver então vai despontar a pecuária no Sul. E esse declínio vai ocorrer principalmente, né, lá no século XVIII. Por quê? Vai ocorrer a concorrência da produção de Minas Gerais, tá? E as secas de 1791 e 1793 vai ser decisiva para o declínio da produção da atividade pecuária do Nordeste. E por quê? Porque a criação de gado ela vai se voltar em Minas Gerais para abastecer a região mineradora, como veremos aí na próxima aula. Tá? Agora sim, pecuária do Sul, né? Agora a gauchada fica feliz. Durante todo o período colonial, a pecuária, né, na região sul foi a principal atividade. Tá? O trabalho era realizado aonde? Nas estâncias. E até o século XVIII, tá, o principal produto a ser exportado, né, a ser vendido, era o couro. No princípio, né, a criação, né, a carne ela era desperdiçada, porque era a questão do couro. A gente quer o couro, a carne, infelizmente, vamos botar fora. Hoje, né, qualquer pedaço de carne, a pessoa, né, tem até pena de assar. Né? Mas tudo bem, voltando. A partir de 1780 começou a produção do charque, que vai se partir do couro e vai se começar o quê? Ao comércio do charque. Que nós vamos ver lá bem adiante, né, que vai ser um dos motivos aí da Revolução Farroupilha. Essa produção de charque aí vai ser assunto lá para as aulas futuras.
A produção de leite nessa região da pecuária sulina, ela vai ser pouco desenvolvida porque não era possível competir com a produção mineira. Os mineiros produziam mais leite do que o Rio Grande do Sul, até mesmo pela distância, pelo transporte. O leite estraga muito fácil, né? Você tirar o leite da vaca ali e deixar uns 2 dias, já estragou, apodreceu o leite, né? Sem refrigeração. A região sul, ela vai ser a única região do Brasil produtora de manteiga, então esse comércio de manteiga vai ser muito forte. Além da criação de gado, havia também a criação de cavalos e mulas. Cavalo ali para usar na camperiada, né, como diz o gaúcho, e as mulas para o transporte de cargas. E essas mulas eram exportadas para onde? Para Minas Gerais para fazer o transporte, principalmente do ouro, né? Porque era utilizado para andar ali naquelas serras da região. Vamos falar do último tema da nossa aula de hoje, que é os tratados, né? Porque esses tratados eles vão ser assinados entre Portugal, Espanha, França, enfim, delimitando as atuais fronteiras do Brasil. E por quê? Devido a isso que nós vimos, né? As entradas, em parte, foi um dos fatores. Os bandeirantes que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, os jesuítas, né, que vão aí então espalhar suas missões no interior do território, e os pecuaristas, como vimos. Então vamos agora ver detalhadamente cada tratado assinado, né, e vamos ver os principais conflitos desse tratado vai se dar onde? Na região sul do Brasil, principalmente entre Sete Povos das Missões e Colônia do Sacramento. Como vimos, né, a demarcação das fronteiras que favoreceu, principalmente essa demarcação, foram as entradas, bandeiras, jesuítas e pecuaristas. E vamos falar do primeiro tratado, Tratado de Lisboa. Esse tratado, né, que foi firmado entre Portugal e Espanha, tá? Ele foi um tratado que dizia que a Espanha deveria devolver a Portugal a Colônia do Sacramento. Colônia do Sacramento, para nós nos situarmos, fica hoje no atual Uruguai. Tá? Foi o principal tratado entre os ibéricos após a União Ibérica. Então, após a União Ibérica, que encerrou em 1640, houve um Tratado de Lisboa. Esse Tratado de Lisboa, firmado entre Portugal e Espanha, determinava que a Espanha iria devolver a colônia do Sacramento a Portugal. Seguindo, Tratado de Utrecht I. Utrecht I foi firmado, né, entre Portugal e França. Termos desse tratado, a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, tá, limitada pelo rio Oiapoque. O rio Oiapoque, no extremo norte da colônia, também era conhecido como rio Vicente Pinzon, porque lembramos lá que em 25 de janeiro de 1500 chegou lá Vicente Pinzon neste rio, né, caracterizando a descoberta do Brasil pelos espanhóis e não pelos portugueses, mas isso aí foi assunto lá da primeira aula, ou da segunda. Bom, enfim. Então, o Tratado de Utrecht I foi firmado entre quem? Portugal e França. Fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Pode vir o Tratado de Utrecht I ou Tratado de Utrecht 1713. Então é importante saber o ano desse tratado e quem foi firmado. Portugal e França, limite da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Utrecht II, ou 1715, foi entre Portugal e Espanha. E agora vai começar essa luta no sul do Brasil entre Colônia e Sacramento, né, que fica lá no atual Uruguai, e Sete Povos das Missões, que fica onde? Numa parte do atual estado do Rio Grande do Sul. E esses termos do Tratado de Utrecht II vai delimitar, né, os domínios no sul do Brasil, ou seja, determinava que a colônia do Sacramento pertenceria aos portugueses. Houve resistência dos espanhóis que viviam na colônia do Sacramento. Então nós temos aqui no mapa para verificarmos. A colônia do Sacramento, né, está ali na parte bem sul da nossa tela, ali, falando bem ali onde é o atual Uruguai. Tá? Essa região que vai haver uma disputa muito grande. E também nós vamos ter na região ali do atual estado do Rio Grande do Sul a chamada colônia do Sacramento, região mais norte, voltando ali mais para o oeste do território do atual Rio Grande do Sul. Tratado de Madrid. Normalmente, em questão da prova da ESA, quando cai tratado e você não sabe o que responder, responde Madrid, que você pode estar ali com 50% de chance de acertar a questão. Porque é o tratado mais importante aí dos tratados firmados das fronteiras do Brasil. Né, os tratados entre Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Madrid foi entre quem? Portugal e Espanha, determinaram limites do domínio ao sul do Brasil.
determinava que a colônia do Sacramento pertenceria a quem? À Espanha. E a região dos Sete Povos das Missões aos portugueses. Ou seja, é o que basicamente se tornou atualmente. Colônia do Sacramento, né, vamos dizer assim, Uruguai, né, hoje se fala a língua espanhola, então é só lembrar, Colônia do Sacramento fala espanhol, Espanha. Sete Povos das Missões, Portugal, por quê? Porque é no Rio Grande do Sul, né, região ali, Santo Ângelo, enfim, né, a região das missões portuguesas aqui no Brasil. Acontece o seguinte, esse Tratado de Madrid utilizou o princípio do uti possidetis. O que era esse princípio? De ocupação, né? Ou seja, quem estava morando na terra era o dono da terra, isso que dizia o uti possidetis. Porém, houve a chamada Guerra Guaranítica, porque esse intenso conflito foi um intenso conflito na região dos Sete Povos das Missões entre os índios catequizados pelos jesuítas espanhóis que se negavam a pertencer a Portugal. Portugal não vai conseguir ocupar a região dos Sete Povos das Missões, né? Em contrapartida, também não vai entregar a colônia do Sacramento aos espanhóis. Vamos seguindo então. O Tratado de El Pardo. Então, como a gente viu, o Tratado de Madrid ele não vai conseguir se firmar, então foi firmar então, o Tratado de El Pardo entre Portugal e Espanha, que vai tornar nulas todas as prescrições do Tratado de Madrid. Então, qual foi o tratado que tornou nulas todas as transcrições do Tratado de Madrid? Foi o Tratado de El Pardo, em 1761. Os portugueses não conseguiram ocupar os Sete Povos e a colônia do Sacramento não foi entregue à Espanha. Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Foi também entre Portugal e Espanha. Determinava que a colônia do Sacramento pertenceria à Espanha e a região dos Sete Povos também pertenceria à Espanha. Só que Portugal também ficaria só com uma pequena parte do atual estado do Rio Grande do Sul. E esse tratado não vai ser aceito porque Portugal achou desvantajoso o tratado, ficou quase sem nada. Perdeu a colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões, e não recebia quase nada em troca. Tratado de Badajoz. Tratado de Badajoz, né, ele vai ser também entre Portugal e Espanha, e vai determinar que a colônia do Sacramento, né, vai ser espanhola e a Sete Povos das Missões vai ser portuguesa. E vai reafirmar então o Tratado de Madrid. Então, qual foi o tratado que vai reafirmar, né, o Tratado de Madrid? Vai ser o Tratado de Badajoz, em 1801. Vamos resumir tudo isso que eu falei aqui, nesta tela, com esta tabela. Tratado de Utrecht 2, né, colônia do Sacramento, Portugal, Espanha era Sete Povos das Missões. Tratado de Madrid, Sete Povos das Missões para Portugal, colônia do Sacramento para Espanha. El Pardo, colônia do Sacramento para Portugal e Espanha, Sete Povos das Missões. E o Ildefonso, nada para Portugal, tudo para Espanha. E Badajoz firmou aí o que dizia Madrid, que era Sete Povos das Missões para Portugal e colônia do Sacramento para a Espanha. E assim ficou praticamente definidas as atuais fronteiras do território brasileiro, findando com o Tratado de Badajoz em 1801. Vamos seguindo. Vamos encerrando a nossa aula de hoje com a nossa síntese. Nesta aula, foi possível observar os outros dois componentes responsáveis pela interiorização do território brasileiro, que foram os jesuítas e os pecuaristas. Também foi observada a revolta de Beckman no Maranhão, que tinha como um dos objetivos escravizar o índio ladino, mas houve intervenção da coroa e a revolta não obteve êxito. Falou-se também de uma das consequências das entradas bandeiras dos jesuítas e dos pecuaristas, que foi a interiorização do território brasileiro e praticamente a delimitação das atuais fronteiras. Na próxima aula será abordada a mineração, isto é, a tão sonhada descoberta lusitana que tardou quase 200 anos para se realizar. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo passado aqui. Não se esqueça de baixar os slides desta aula aqui no link na descrição. Se inscreva no canal, compartilhe com quem também está se preparando para a prova da ESA. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.